Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e também pelas outras redes sociais da Terapia da Criança. Os endereços ficam sempre aqui abaixo, na descrição do vídeo, depois vão lá conhecer. E hoje eu estou voltando para a gente falar sobre birra, mas ainda numa perspectiva assim de reflexão, para que a gente possa refletir um pouquinho juntos sobre a forma como muitas vezes recebemos e encaramos o comportamento de birra da criança. A primeira coisa que é importante a gente então lembrar e muitas vezes relembrar é que a birra é uma forma de comunicação, uma forma irritante, disfuncional, muito primária, mas ainda assim uma forma de comunicação que muitas crianças encontram em diversas situações, em maior ou menor grau, isso vai ser manifestado, né? Elas vão tentar se comunicar dessa maneira, mas é algo que é muito comum no desenvolvimento, principalmente em crianças pequenas, se a gente for lembrar, gente, que a criança ela tem uma dificuldade ainda de elaborar e perceber de uma forma consciente aquilo que ela está sentindo, aquilo que está incomodando e verbalizar isso através da palavra. E além disso, a criança ela é muito impulsiva, não é? Uma questão mesmo cerebral. A função executiva do cérebro, chamada controle inibitório, nos pequenos ainda está em fase de amadurecimento, né? Então, eles têm essa dificuldade de autocontrole, então eles sentem simplesmente, eles já estão expressando isso e muitas vezes através de uma forma corporal, que é o grita, o choro, se joga no chão, todas essas manifestações que são tão características da birra, desse comportamento. Então a gente tem que entender que a birra é uma forma de comunicação, querendo ou não, que a criança tem para pedir ajuda, para chamar atenção, para sinalizar que algo não está legal, que ela precisa, né, do nosso auxílio para voltar ao seu estado, né, de tranquilidade, para se autorregular. E aí, então, entendendo que a birra é uma forma de comunicação, a gente, né, enquanto adulto, na hora que o bicho pega, é importantíssimo que a gente lembre disso para então conseguir captar, decodificar qual é a mensagem que a criança está querendo transmitir, não é passar através daquele comportamento. E para a gente conseguir fazer isso, que não é fácil realmente, somos humanos, então quando a gente se depara com uma situação de birra, a gente sente raiva, a gente fica nervoso, a gente se estressa, a gente fica frustrado. Tudo isso é normal, são emoções naturais que podem surgir, só que são emoções que vêm do ego, né? Do nosso ego que fica ali incomodado com aquela situação, que é natural. Mas é importante e é possível sim a gente tentar desenvolver uma certa habilidade dessa hora, né? De nessa hora a gente conseguir manter um pouco a calma e respirar. Inclusive, essa dica, né, de respirar é algo que muitas vezes é meio que subestimada, não é dada a devida atenção a ela. Se você for pegar um livro, né, de algum especialista, se você for ler alguns desses textos, né, nos blogs aí na internet, que vai estar lá falando sobre formas, né, de como lidar com a birra, você vai ver que muitos deles vão falar, né, respira, calma. É comum ter essa dica e muitas vezes a gente acha essa dica meio clichê, mas ela tem um propósito e um propósito muito concreto que a gente precisa então chamar, né, ter mais atenção em relação a isso, porque a gente pode conseguir um controle melhor, né, nosso e da situação em si. Então, realmente, quando você se depara com uma criança, não é, lá se descabelando, se jogando no chão, principalmente naquelas situações de birra pública, não é, no shopping, aquelas clássicas, que a gente começa a ficar, não é, os pais ficam muito preocupados, ficam muito envergonhados, querem fugir dali de alguma forma. Tudo isso são sentimentos, são emoções realmente comuns nessas horas, mas a gente pode tentar desenvolver um raciocínio, isso requer realmente um treino, requer, não é, a longo prazo, desenvolver essa habilidade de, nesse momento, a gente ter um pouquinho de calma e realmente respirar. Só que é uma respiração que não é essa respiração que a gente costuma fazer, não é? Aqui do peito. Quando a gente respira aqui em cima, a gente chama mais ainda o nosso ego para briga. Então, não é essa respiração. Vamos tentar fazer uma respiração mais consciente, onde a gente inspira, né, devagarzinho, pelo nariz e infla aqui a barriga, né? Essa região aqui de baixo.
Quando a gente faz isso, essa simples estratégia de respirar com mais calma, inspira e solta o ar também depois pela boca, quando a gente faz isso algumas vezes, pouquinhos, alguns segundos, a gente primeiro que já consegue de cara tentar convidar o nosso corpo, a nossa fisiologia, que também acaba ficando agoniada e agitada com a criança que está ali totalmente agitada. Quando a gente respira, a gente consegue ativar um freiozinho fisiológico dentro da gente para convidar o nosso corpo a se acalmar mesmo, a se aquietar. Porque se a gente não faz isso e faz o caminho contrário, que também é possível e muito comum de se fazer, na agitação da criança, a gente se agita também, a gente agita uma outra parte do nosso sistema nervoso que vai se preparar para brigar, para ir para o embate, para o confronto. E não é isso que a gente quer, não é isso que a criança precisa. Então, quando a gente respira, não é devagar, aqui nessa região do diafragma, diafragmática, a gente consegue meio que pegar o nosso ego, que está aqui, no meio do caminho entre a gente e a criança. A gente pega o ego, tira um pouquinho ele aqui do meio e coloca ele aqui um pouquinho no cantinho, do lado. Fica aqui ego, tá? O nosso ego. Porque é o nosso ego que sente raiva, que fica nervoso, que fica frustrado, que fica com vergonha. Todos esses sentimentos é do ego, tá? Só que a situação aqui não é sobre o nosso ego, não é? É sobre a criança. Lembra que eu falei no início do vídeo que a birra é uma forma de comunicação? Então, quando a gente tira o ego, não é, através dessa respiração mais consciente, diafragmática, a gente coloca ele aqui no cantinho e consegue abrir melhor essa visibilidade diante da criança, consegue enxergar melhor a criança. E quando a gente enxerga melhor a criança, se conecta com ela, com a mensagem que ela está querendo passar através dessa birra, qual é a comunicação que ela está querendo fazer com a gente consegue entrar, ainda que seja por um pequeno instante, numa relação de empatia com a criança. E quando a gente entra em empatia com a criança, a gente consegue finalmente sentir o que a criança está sentindo e não o que o nosso ego está sentindo, porque a gente colocou ele um pouquinho aqui do lado, tirou ele aqui nesse intervalo, né, entre a gente, o adulto e a criança. Então é muito interessante a gente desenvolver. Aí realmente é uma questão de hábito, é uma questão de treino. Encare então essas possibilidades, não é? Dessas situações em que realmente a criança apresenta uma birra, em que o bicho pega. Encarem como uma forma de oportunidade também de desenvolver, não é? De exercitar essa habilidade, de respirar, de se acalmar. Porque também, gente, quando a gente se acalma, isso reverbera na criança. E o contrário também acontece. Quando a gente se agita com a criança, ativa o nosso sistema nervoso para ficar, né, mais espertinho, para lutar, para ir para o confronto, a gente se agita também e, por consequência, a gente volta, né, devolve essa agitação para a criança, que corre o risco, não é, inclusive, de se agitar mais ainda, de fazer com que a birra perdure mais tempo, tenha uma durabilidade maior. E não é isso que a gente quer, não é essa forma que a gente quer conduzir e não é dessa maneira que realmente a gente vai conseguir ajudar a criança. Então, quando a gente consegue se acalmar, a gente age como um corregulador, ou seja, a gente nosso processo de se acalmar, a gente consegue, né, meio que passar adiante essa energia de calma para a criança e ela consegue também, não é? Se a gente fala num tom de voz com firmeza, não é? Mas um tom de voz mais tranquilo, não é? Ao invés de gritar, de começar a se descabelar junto com a criança. Não é uma comunicação, né? Não é uma mensagem da expressão facial, não é? Da nossa forma, que não é aquela coisa só da palavra, não é? Mas em relação a algo mais sutil mesmo, que a criança é muito boa em captar, em perceber isso, né? Então, quando a gente consegue ter esse tipo de autocontrole, consegue se acalmar, consegue agir de uma forma um pouco mais tranquila, deixando o ego de lado um pouquinho, a gente consegue passar essa possibilidade para a criança dela se autorregular. A gente atua, então, como corregulador da criança. E isso também é super importante. E quando a gente passa por esse processo todo mais consciente, de uma forma mais consciente,
aí sim a gente consegue de repente entender melhor e cuidar, não é, de uma forma mais rápida, mais imediata, daquilo que a criança está precisando, comunicar para a gente então tentar ajudá-la da melhor forma possível. E nem sempre vai ser fazendo o que a criança quer, não é? Quando ela tem uma birra porque ela está chateada, porque ela queria um brinquedo e você não vai dar, e você realmente vai se manter firme nessa determinação, porque não é esse o objetivo de entrar na empatia com a criança. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, depois eu volto a falar sobre birra, sobre quais são esses gatilhos, porque existem vários motivos que podem desencadear uma birra numa criança, mas o vídeo de hoje foi para a gente refletir então sobre essa questão, não é sobre o nosso ego, não é sobre a gente nessa hora, né? É também porque a gente precisa prestar atenção que quando a gente, né, coloca esse ego então assim, mais adormecidozinho naquele instante, a gente consegue perceber melhor a situação e solucionar de uma forma mais tranquila, mais saudável e mais rápida, que é isso que a gente quer também. Então, eu fico grata pela atenção de vocês, os comentários estão aqui abaixo. Lembrem de avaliar o vídeo e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata, especialmente aos que estão chegando aqui, os recém-chegados. Fico muito feliz, muito grata pela presença, pela participação, pelo incentivo de todos vocês. Tchau, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.